Bom, pessoal, boa noite. Muito feliz de estar aqui retomando conversas sobre Foucault, principalmente retomando conversas sobre Foucault com tão boas companhias, né? Estamos aqui com o professor Silvio Galo hoje, com a Cassiana, a professora Cassiana também, que está aqui, vai estar me acompanhando conversas sobre Foucault nesse momento, vamos estar fazendo juntos um projeto agora que, felizmente, eu estou contando com a companhia dela, com o aceite dela estar junto aqui, enriquecendo as conversas, enriquecendo o canal. E esse canal, então, que surgiu da frustração de um colóquio que não tinha acontecido, agora continua numa autonomia total em relação àquilo, ao seu evento genealógico, digamos, de começo. Então, agora a gente começa, então, a fazer algo que a gente não tinha previsto e fazer novas conversas com pessoas que a gente admira e com quem a gente gostaria de criar laços, não só acadêmicos, mas principalmente laços de amizade. Essas pessoas, então, que vão estar conversando com a gente nessa nova série, que vai ter 10 conversas, então, vão estar sendo chamadas para um bate-papo bastante informal mesmo, né? Bastante informal, mas que é um bate-papo sobre Foucault. Então, gostaria de começar esse bate-papo, essa conversa com o professor Silvio, depois também já de agradecer tanto o aceite dele, quanto o aceite da Cássia também de estar aqui comigo. Queria começar essa conversa com uma pergunta básica, assim, né, sobre como que surge o Foucault no contexto das suas pesquisas, né? Que o professor Silvio Galo, ele graduado em filosofia, com mestrado e doutorado em educação, nos quais então ele trabalhou a educação anarquista, pensando principalmente as noções de liberdade e de autoridade. Como que o Foucault aparece nesse contexto, Silvio? E como que seria possível relacionar o Foucault com uma educação anarquista? Bom, olá, Tiago, olá, Cassiana, um prazer estar aqui com vocês, muito bacana a gente poder fazer essa conversa, e um olá também para todo mundo que nos assiste em algum momento, né, nesse nosso papo aqui, hoje entre nós três. Fico super honrado pelo convite de vocês, e sobretudo quando você diz, né, que a ideia é de promover laços acadêmicos, mas também laços de amizade, fico ainda mais feliz, né, com essa possibilidade. Acho que não tem nada melhor a fazer a não ser cultivar as amizades. Então, muito obrigado mesmo pelo convite, uma honra e um prazer estar aqui. Bom, vamos lá então, começando do começo, né? Como é que eu encontrei Foucault, o que Foucault veio fazer na minha vida, né? Eu diria que, acho que como praticamente tudo no meu percurso pela filosofia, Foucault foi um acontecimento, foi algo que apareceu, poderia não ter aparecido, apareceu, provocou um burburinho e ficou, né? E permaneceu. Então, para contar um pouco isso para vocês, eu tenho que dizer que eu fiz a minha graduação em filosofia em Campinas, na PUC de Campinas, no começo da década de 1980. Faz tempo, né? Século passado. E num momento super agitado, né? No Brasil era o momento que a gente ainda não sabia exatamente, né? Mas estávamos no fim da ditadura militar. Eu comecei a graduação em 1983, a ditadura termina em 85, então foi um momento de super efervescência política, a universidade super agitada, muitas ações, muitos debates, muita confusão, muita alegria, muita festa também, movimento das diretas já, todo mundo na rua, né, aquela coisa toda. E é nesse contexto, né, da minha graduação em filosofia que eu me encontro. Aí eu já não sei dizer o que eu encontrei primeiro, mas eu me encontro com o anarquismo, começo a ter acesso
a publicações anarquistas que eram muito escassas aqui no Brasil naquela época, porque a gente ainda estava sob a ditadura, né, a coisa já abrandando um pouco, mas ainda sob a ditadura, mas começavam a aparecer publicações anarquistas. Então, eu comecei a ler sobre anarquismo e descobri que eu era anarquista. Ou seja, eu vinha de uma certa militância política, social, mas aí, quando eu li os primeiros textos anarquistas, eu disse, não, espera lá, é isso aqui que tem mais a ver com o que eu penso, mais do que as perspectivas políticas que eu conheço até aqui, isso aqui tem a ver com o que eu penso, né? E aí eu comecei a aprofundar essas questões e a procurar ler cada vez mais. Como as coisas aqui eram escassas, eu comecei a fazer contato com grupos anarquistas de diversos lugares do mundo, e aí é uma coisa super bacana, quem não tem essa experiência, né? Porque os anarquistas lidam muito com as redes de solidariedade. Então, você escreve para alguém dizendo, eu quero conhecer melhor o anarquismo. As pessoas te mandam livros, te mandam jornais, te mandam revistas. Isso, estou falando, claro, né, de uma época que ainda não existia internet, ou pelo menos a gente não tinha ainda acesso à internet, então a gente queria se contatar com alguém, escrevia uma carta, botava no correio, esperava às vezes 1, 2, 3, 4 meses para chegar uma resposta, mas as respostas vinham do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, Noruega, sei lá, todos os lugares que vocês puderem imaginar. E é nesse contexto também que eu me encontro pela primeira vez com Foucault. Com Foucault é mais simples de entender, porque Foucault faleceu em 1984, né? Eu estava no meu segundo ano de graduação em filosofia, e Foucault era um cara super ligado à mídia, né? E que tinha vindo diversas vezes ao Brasil. Então, a morte do Foucault foi notícia, né, nos grandes jornais, muitas publicações sobre Foucault, e a gente, estudando filosofia, evidentemente o nome de Foucault circulava entre nós. Evidentemente, também, a gente não lia filósofos contemporâneos, né, no curso de graduação em filosofia. A maioria dos nossos cursos de graduação em filosofia tem essa questão de trabalhar com a filosofia clássica, né? E, bom, alguém que está vivo, escrevendo, pensando o mundo hoje, ainda não se tornou clássico. Por mais que tenha penetração no campo da filosofia, os cursos de graduação não costumam lidar com esses autores, né? Então, na minha graduação, eu não estudei Foucault, Deleuze, Guattari, os autores com os quais eu me aproximei mais depois, né? Eu acabei os lendo por conta própria, né? Por conta de curiosidade, que foi me despertando nesse campo. E eu vinha já de um interesse pela filosofia francesa, que eu nunca sei explicar porquê, mas ao me aproximar da filosofia, eu me aproximo muito do pensamento de Sartre, li muito o Sartre, a obra do Sartre. Quer dizer, não sei explicar porquê, mas sei, né? O que me atraiu muito na obra do Sartre foi justamente a temática da liberdade, que era o que mais me chamava a atenção e que depois, evidentemente, vai estar relacionado com o anarquismo e vai estar relacionado também com Foucault. Mas, então, começo esse percurso de estudo da filosofia francesa, que acabaria sendo a minha área de especialização, digamos assim, se é que a gente pode falar nisso, com Sartre e depois descobrindo esses outros filósofos, né? Então, o Foucault, primeiro, como uma figura de mídia que aparece muito nos jornais brasileiros em 1984, quando da sua morte, com visões, digamos, visões interessantes de um lado e visões muito críticas de outro lado, né? Foucault também sempre foi uma figura muito polêmica. Mas, como eu disse, né, a gente não chegou a estudar Foucault na graduação, mas me interessava muito a questão do poder por conta do anarquismo, a discussão do poder. Então, eu não tenho muita certeza, mas tenho quase certeza que a primeira obra que eu li do Foucault não foi uma obra do Foucault, foi a Microfísica do Poder, a organização que o Roberto Machado fez dos textos do Foucault e colocou em circulação aqui no Brasil, né? E o que me chamou a atenção foi justamente esse título, Microfísica do Poder, e aí eu fui ler e me interessou, e
Acho que depois da Microfísica do Poder eu li o primeiro volume da História da Sexualidade, que também era coisa que estava sendo publicada. Quer dizer, o primeiro volume já tinha sido publicado antes, mas o segundo e o terceiro volumes estavam sendo publicados ali em 1984, 85. Né? Eu comprei os 3 volumes e fui ler, claro, o primeiro volume, né, que já tinha sido publicado um pouquinho antes aqui. Então, o meu primeiro contato é esse, né, de me interessar por Foucault, primeiro pelo apelo, né, que o nome dele tinha naquele momento, segundo, pela temática do poder, pelas análises do poder, feitas pelo Foucault. E, ao dizer isso, eu, de alguma maneira, também te respondo sobre essa relação, né, do Foucault com a educação anarquista. Bom, educação anarquista, como disse para vocês, né, me aproximei do anarquismo, fui cada vez mais estudando anarquismo, e aí, numa dessas contingências que a gente tem na vida, no meu último ano de graduação, um dos meus professores, na PUC, em Campinas, ele era o coordenador da pós-graduação em educação na Unicamp. E ele me encontrou no pátio da universidade e me disse, olha, nós estamos abrindo as inscrições para o mestrado lá no programa de educação. Eu acho que você tem perfil para fazer um mestrado, por que você não vai lá se inscrever? Bom, naquela época, eu sequer sabia o que era um mestrado. A gente, meados dos anos 80, essas coisas não circulavam do jeito que circulam hoje. Né? Eu fazia um curso noturno de filosofia, numa universidade privada. E aí me encantou muito, né, a possibilidade do professor me dizer, olha, eu acho que você tem um perfil para fazer uma pesquisa de mestrado, né? Vá lá se inscrever. Eu fui, né? Eu fui, mas aí pensei, bom, o que eu vou estudar? Tenho esse interesse pelo anarquismo, é um programa de pós-graduação em educação, eu vou fazer um projeto, então, para estudar a educação anarquista, o projeto anarquista de educação. E eu entendi que aquilo, naquele momento, me ajudaria a me dedicar a 2 áreas da filosofia que eu tinha muito interesse, que eram, de um lado, a filosofia política e, de outro lado, a antropologia filosófica. Naquele momento, acho que essas 2 áreas eram as que mais me chamavam a atenção na filosofia, porque essas 2 áreas elas estavam articuladas em torno de um pivô, que é o tema da liberdade. Ao pensar a liberdade, você tem que pensar a liberdade como um fenômeno humano. Então, os aportes da antropologia filosófica são fundamentais para compreender a liberdade, mas a liberdade também só pode ser entendida no seu aspecto social, coletivo, político. Então, a liberdade é um tema da filosofia política. Né? E eu, naquele momento, na minha ingenuidade também de estudante, né, pensei, bom, a educação me permite, né, lidar com essas 2 coisas, né, articular essas 2 coisas. Porque se eu for fazer um mestrado em filosofia política, eu vou ficar centrado no debate político da liberdade. Se eu for fazer em antropologia filosófica, eu vou ficar centrado no debate da antropologia. Né? E na educação me parecia que essa transversalização entre os temas era possível. Né? Então, caí, né, no mestrado em educação para estudar a educação anarquista desde uma perspectiva filosófica. Acabou se configurando naquele momento, né, que aqui no Brasil, em filosofia da educação, se estavam fazendo muitos trabalhos sobre as tendências pedagógicas, as tendências de pensamento pedagógico no Brasil. E se falavam de um monte de tendências, e aquilo que se escrevia sobre educação anarquista, ou sobre a tendência libertária na educação, primeiro, era muito pouco, às vezes os autores nem comentavam essa perspectiva de pensamento, e quando comentavam, não era raro que cometessem equívocos importantes. Então, a minha primeira ideia foi justamente de fazer um estudo mais aprofundado, né, da educação anarquista, da pedagogia libertária, para trazer esse debate para o campo da filosofia da educação com alguma
profundidade, com alguma qualidade que eu não via acontecer naquele momento, né? E meu orientador me sugeriu, como eu propunha falar em um paradigma anarquista, essa ideia de paradigma também era uma ideia forte naquele momento, de meados dos anos 80, com o debate colocado pelo Thomas Kuhn e toda a discussão das ciências humanas, a crise dos paradigmas, aquele papo todo, né? Essa discussão dos paradigmas era forte. Eu propunha falar em um paradigma anarquista na educação. E o meu orientador me sugeriu que fosse ler As Palavras e as Coisas. Vocês veem que maravilha, né? A gente encontra orientadores assim que chacoalham as nossas cabeças, né? Porque ele me sugeriu ler As Palavras e as Coisas para trabalhar com a noção de episteme. Bom, então, eu tinha lido já a Microfísica do Poder, tinha lido o primeiro volume da História da Sexualidade, e aí eu caio com esse monstro que é As Palavras e as Coisas, né? Que nada mais, nada menos o Foucault quer fazer a arqueologia das ciências humanas, né? Que é um livro fantástico, maravilhoso, né? Mas aí eu fiz uma leitura muito centrada na noção de episteme, né? Para trazer para essa discussão, né? Como compreender a emergência do pensamento anarquista, né, no contexto de uma dada episteme no século XIX, que permite que esse pensamento aflore, né? Então, uma leitura, digamos, muito interesseira do Foucault. E eu fiquei muito tempo fazendo isso, com Foucault e com vários outros autores também, né? Por isso, eu não costumo dizer que sou um especialista no pensamento de Foucault, por exemplo, né? Ou que sou um Foucaultiano, por exemplo, né? Eu, muito tempo, li Foucault com interesses muito específicos. Então, me interesso pela questão do poder, eu vou ler o que Foucault escreveu sobre o poder, né? E o que eu posso aproveitar disso, o que eu não posso aproveitar disso, né? Me vem essa sugestão de pensar a questão da episteme, eu vou ler As Palavras e as Coisas, mas centrado na discussão da episteme. E assim por diante, depois em outros momentos também, né? Só depois de muito tempo eu viria a fazer uma pesquisa efetivamente sistemática no pensamento de Foucault, que foi em torno dos cursos de Foucault. Então, o estudo mais sistematizado que eu fiz do pensamento de Foucault foi a leitura integral dos cursos. Os demais, as obras propriamente ditas do Foucault, eu sempre li desse modo esparso e interesseiro, né? Talvez procurando fazer um pouco aquilo que o próprio Foucault nos incita a fazer, né? Que tomem meus livros e façam alguma coisa com eles, né? Transformem-nos em ferramentas, deem algum uso para eles, né? Então, e estando no campo da educação, pensar o poder na educação significa você ler interessadamente o Foucault para isso, né? Pensando a questão da episteme, ler interessadamente o Foucault para isso, né? Então, eu diria, Tiago, que esse encontro com o Foucault foi muito progressivo, por um lado, né? Porque eu comecei a ouvir falar do Foucault muito cedo, na minha graduação em filosofia, mas fui me aproximando pouco a pouco e de algumas coisas específicas, né? E depois, claro, né, aí o interesse vai uma coisa puxando outra, né? Fui lendo outras coisas do Foucault e chegando depois, muitos anos depois, nesse estudo mais sistemático dos cursos. E aí, para completar a resposta, deixei para o fim o mais difícil, né? Que é essa... que eu escuto, né, a sua pergunta em tom de provocação, né? Como seria possível relacionar Foucault com uma educação anarquista? Eu poderia te responder assim: bom, eu não tenho que fazer essa relação. Foucault é anarquista. Eu brinco com isso porque gosto de contar esse caos, né, essa anedota. Um livro que foi muito importante no meu mestrado foi um livro de um autor espanhol, Félix García Morillón, um livro intitulado Educação Libertária, ou Educação Anarquista, não lembro mais,
em que ele compila vários textos anarquistas e sobre educação, né? Esse livro foi publicado aqui no Brasil no começo dos anos 90 e foi traduzido aqui, publicado no começo dos anos 90. Eu encontrei esse livro e ele foi uma das coisas importantes na minha pesquisa de mestrado, depois no doutorado também, mais no mestrado, mas também no doutorado. Bom, então eu fiquei com aquele nome na cabeça, né? Claro, foi um cara importante para mim, uma das poucas coisas que eu li em português sobre isso, porque a grande maioria do material estava em outras línguas. Bom, e aconteceu que muitos anos depois eu encontrei esse autor espanhol aqui no Brasil, num evento em Brasília, num evento sobre ensino de filosofia. E ele estava lá nesse evento falando sobre filosofia para crianças. Bom, a gente tinha um certo preconceito também com a filosofia para crianças, né? E quando eu vejo Félix Morillon falando de filosofia para crianças, e para mim ele era um autor de referência na educação anarquista, eu fui logo conversar com ele depois da palestra dele, e disse: conheço o seu trabalho sobre educação anarquista, a tradução aqui no Brasil. E ele me disse: bom, mas foi traduzido aqui meu livro? Eu nem sabia. Bom, aí fui eu caçar um livro, mandar para ele na Espanha. O livro já estava esgotado na época, mas consegui encontrar um e mandar para ele, para pelo menos ele ter, né, o livro dele traduzido aqui em português. Mas fui perguntar para ele o que tem a ver filosofia para crianças com pedagogia libertária, com educação anarquista. Ele me respondeu simplesmente o seguinte: é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pedagogia libertária é filosofia para crianças. E trabalhar filosofia para crianças é praticar uma pedagogia libertária. Falei: tá bom, obrigado. Legal. Então, eu gosto de contar esse caso porque me impactou muito, né? E eu teria como é que se diz? A gana de te responder um pouco assim, né? Foucault e educação anarquista é a mesma coisa, né? O trabalho do Foucault é um trabalho anarquista. Ele tem um fundo anarquista, tem um fundo educativo, então não dá para eu falar de educação anarquista sem falar em Foucault, né? Mas claro que eu sei que isso é, no mínimo, polêmico, né? A gente tem um grupo de colegas brasileiros, felizmente eu estou em boa companhia, que a gente lê Foucault de modo anarquista, né? E aí eu tomo a liberdade de lembrar aqui dos meus parceiros e parceiras, o Edson Passetti, a Margarete Rago, sobretudo, esses dois gigantes, né, que dialogam com a gente nesse contexto, né, a Margarete no campo da história, o Edson no campo das ciências sociais, e há muitos anos trabalhando com anarquismo aqui no Brasil e trabalhando com Foucault e vendo, né, essa ponte entre Foucault e o anarquismo. Mas também não poderia deixar de lembrar de uma pessoa já menos conhecida de nós hoje, que é a professora Maria Olipei, que foi professora na Universidade Federal de Santa Catarina, está aposentada há um bom tempo e se afastou da vida acadêmica. Mas Maria Oli, que era professora, e para mim muito importante, porque Maria Oli era uma autora do campo da educação, né, e que também se aproximou de Foucault e também trouxe o debate de Foucault na educação desde uma perspectiva anarquista. Então, eu acho que assim, alguns de nós, alguns leitores de Foucault no Brasil aproximam Foucault do anarquismo, enquanto alguns outros leitores de Foucault, colegas nossos, amigos nossos também, nos questionam o tempo todo, dizendo: bom, não tem nada a ver Foucault e o anarquismo, né? Bom, já estou falando demais, mas já que estou falando, falo mais um pouquinho, né? Eu fiquei super interessado, assim, mobilizado algumas semanas atrás, acho, quando eu vi uma entrevista de uma filósofa francesa contemporânea, a Catherine Malabou. Eu tenho lido algumas coisas dela, alguém que tem escrito sobre feminismo e sobre uma série de outras coisas, e eu vi que ela vai lançar, agora em janeiro de 2022, sai um livro novo dela na França, justamente sobre anarquismo. E eu ouvi uma entrevista na qual ela comentava, né, esse livro que está para ser lançado, e a questão dela é que muitos filósofos do século XX se aproximaram do anarquismo, desenvolveram um trabalho de natureza anarquista
negando o anarquismo. E ela fala especificamente do caso do Foucault, né? Ela cita a aula lá de 1980, quando o Foucault fala em anarqueologia. E ela diz, bom, todo o discurso do Foucault nessa aula é um discurso anarquista. Ainda assim, o Foucault diz, não, o que eu estou fazendo não é anarquismo. Vocês vão dizer, é anarquia. Não, mas não é anarquia. Então, como ele não quer usar a palavra anarquia, como ele não quer usar a palavra anarquismo, ele cria o neologismo anarqueologia. Mas aí a Catherine Malabou vai justamente trabalhar com essa perspectiva. Não, você tem uma leitura anarquista no Foucault, como você tem uma leitura anarquista no Deleuze, como você tem uma leitura anarquista no Derrida, e ela foi orientando o Derrida, então muito próxima do Derrida. E aí eu estou doido para ler esse livro, né, que vai sair agora no começo de janeiro, justamente para ver, né, esse percurso que ela faz pela filosofia do século XX, articulando com o pensamento anarquista, né, porque isso, de algum modo, está muito próximo daquilo que eu, Margarete, Edson, Marioli, por exemplo, encontramos quando a gente lê o Foucault, quando a gente lê o Deleuze também, né, que são autores que não se declaram anarquistas, não se colocam como anarquistas, mas que a gente percebe um tom anarquista ou anárquico muito forte nos seus respectivos pensamentos. Então, eu diria que Foucault tem muito a dizer para quem se preocupa com uma educação anarquista. Paro de falar um pouquinho, né? Porque senão monopolizo aquilo que era para ser um papo, já era, né? Muito obrigada, professora. É incrível te ouvir. Eu teria uma questão que sairia um pouco do nosso escopo, mas é justamente porque eu me interesso muito por essa dimensão anarquista ou anarquizante no pensamento Foucaultiano, e como você também, estou longe de ser uma especialista em Foucault, tenho leituras muito interessadas, as minhas leituras são muito interessadas em relação ao pensamento Foucaultiano, e eu gostaria de saber, na verdade, lá nos anos 80, quando você começou a se identificar com o anarquismo, né? Antes de eu entrar na questão que já estava pressuposta, que a gente já tinha conversado um pouquinho sobre ela, mas quando você se identifica com o anarquismo, o que o anarquismo te oferecia, né, de distinto em relação a outras perspectivas ou práticas políticas, né? O que te levou, na verdade, a aderir a esta perspectiva e prática política anarquista, né? Por que não outra? Então, essa é uma questão mesmo de curiosidade, puramente. E se você quiser, enfim, responder, eu agradeceria muito. Claro, sem dúvida, Cassiana, que é isso. Veja bem, eu acho que o que me encantou no anarquismo, o que me chamou a atenção, foi, primeiro, a centralidade que o anarquismo dá para a liberdade, de um lado, e a liberdade pensada tanto no seu aspecto individual, né, ou a liberdade de cada um, sem ser descolada do seu aspecto coletivo. Pensar a liberdade de cada um é necessariamente pensar a liberdade de todos. Ou, melhor dizendo, praticar a liberdade de cada um é praticar a liberdade de todos, porque a liberdade não está aí para ser pensada, está aí para ser praticada, né, produzida, construída. E no pensamento, bom, aí aproveito também puxar a sardinha do Foucault, né? Porque no pensamento do Foucault a gente vai ver, né, a ideia que ele traz, super instigante no finalzinho da sua vida, de práticas de liberdade. Né? Falar da liberdade não numa perspectiva metafísica, da liberdade como conceito, da liberdade como ideia, mas a liberdade como aquilo que se pratica, né? E que não é permanente, né? Porque a liberdade existe enquanto a gente está praticando a liberdade. Você deixou de praticar, deixou de existir. Não é algo metafísico, né? É algo muito material, muito prático, né? Então, o que me chama a atenção, em princípio, no anarquismo é essa dimensão da liberdade, uma liberdade que só pode ser coletiva porque é individual, mas que só pode ser individual porque é coletiva. Ou seja, não faz sentido eu defender a minha liberdade se eu não defender a liberdade de todos os outros. Isso me encantou bastante, e, sobretudo, uma perspectiva não hierárquica
que está presente no anarquismo, e uma perspectiva que também, para aproximar do Foucault, eu chamaria de transversal. O anarquismo é talvez a prática política mais transversal que há. E aí, como eu vinha de uma certa militância com movimentos de bairro em Campinas, que naquele momento era muito importante, tinha muita adesão, muito apelo social, o movimento das comunidades eclesiais de base ligados à Igreja Católica, e eu não era católico. A militância de esquerda nos partidos ou mesmo nas tendências de esquerda que não eram reconhecidas, né, pela ditadura militar. A gente não tinha partido de esquerda oficial no Brasil, né? O Partido Comunista estava proscrito e coisas que o valem, né? Eu, por exemplo, na minha graduação, participei da campanha pela legalidade do Partido Comunista. Não porque eu quisesse me filiar ao Partido Comunista, né, mas porque eu achava que você tem que ter um partido comunista. Eu não vou me filiar a um partido comunista. Tenho muitos amigos comunistas, mas não me apetecia o tipo de lógica de operação do Partido Comunista, que é extremamente hierarquizada, ou era, pelo menos, né? Hoje eu já não sei dizer, mas era muito hierarquizada. E no anarquismo eu não via nada disso. Eu via justamente essa aglomeração, o ajuntamento de pessoas para fins específicos, uma articulação que você faz para realizar um determinado fim e ela se dissolve logo que aquilo se realizou, e aí você vai articular com outras pessoas, você vai produzir outras questões, outras articulações, outras amizades, outras possibilidades, né? Então, algo que nunca é definitivo, nunca é hierarquizado, nunca não tem essa força centralizadora do poder. Eu diria que talvez tenha sido isso que me atraiu mais fortemente. Muito bom, muito legal, professor, muito obrigada. Aproveitando o ensejo, então, bom, da sua fala surgem outras questões, mas aproveitando o ensejo, eu gostaria de lhe perguntar o que é uma educação libertária, né? E quais seriam as implicações ético-políticas dessa educação. E pensando, né, eu não vou reproduzir aqui, mas pensando na importância, por exemplo, no pensamento da Hannah Arendt, né, na perspectiva da Hannah Arendt para a autoridade, né, no âmbito do exercício educacional e do engajamento com a educação, me parece que a gente não pode dizer que a educação libertária ela exclui de seu escopo a autoridade, mas sim o autoritarismo, né? E quando ela exclui, né, quando a educação exclui a autoridade do seu escopo, né, que risco nós corremos? Eu estou puxando um gancho aqui com o pensamento da Hannah Arendt, mas é porque essa é uma questão que vem cada vez mais aparecendo, inclusive nas práticas mesmo, educacionais, do cotidiano, e, enfim, essa seria a questão, né? São várias questões, na verdade. Perfeito, obrigado, Cassiana. Vamos tentar conversar um pouquinho com elas. Bom, primeiro, vou tentar não alugar demais os ouvidos de quem está nos acompanhando aqui, nem os de vocês, nem de quem está nos acompanhando. Então, vou tentar dar uma definição, digamos assim, de algo que talvez seja indefinível, né? A educação libertária ou anarquista, a pedagogia libertária ou anarquista, mas vou dar uma definição técnica, digamos assim, né? A gente pode compreender como educação libertária, como pedagogia libertária, aquilo que o movimento anarquista histórico pensou e produziu em termos de educação. O que significa isso? Claro que eu poderia passar algumas horas aqui falando sobre isso, né? Alguns dias, talvez, mas tentando ser breve, né? A gente tem um movimento anarquista que eclode no século XIX, meados do século XIX. Claro que ele tem alguns antecedentes, algumas teorias que vão se desenvolvendo antes disso, mas, sobretudo, em meados do século XIX,
concomitante com o desenvolvimento do movimento operário, primeiro na Europa, depois também nos países da América, vai se constituir no seio do movimento operário um movimento anarquista. Um movimento de trabalhadores que quer derrubar o capitalismo, que critica o capitalismo, que quer derrubar o capitalismo e que quer, portanto, tem por objetivo central a produção de uma revolução social. Esse movimento, evidentemente, dialoga com movimentos mais amplos, né, socialistas, comunistas, com o marxismo, né, se a gente for pensar o marxismo como uma certa leitura dentro do movimento socialista, do movimento comunista, e o movimento anarquista ele vai se distinguir por colocar como bandeira uma imediata destruição do Estado. O movimento anarquista pensa a revolução social como uma destruição do Estado. Então, só para a gente comparar com o que as pessoas conhecem mais facilmente, né? Um movimento marxista, por exemplo, que também defende o desaparecimento do Estado, né, mas ele defende como prática revolucionária a organização dos trabalhadores, a organização dos trabalhadores na forma de um partido, o Partido Comunista. Esse partido, em princípio, no pensamento de Marx, ele não tem, isso é polêmico também, né? Tem muita discussão nesse sentido, mas, em princípio, o Partido Comunista ele não tem a função de ser um partido, como são os partidos burgueses, que vão disputar eleições, mas ele é um partido que vai organizar os trabalhadores para que os trabalhadores exercitem a luta de classes, né? E tomem o poder do Estado. Então, no pensamento marxista, a gente tem no projeto marxista, né, essa ideia de os trabalhadores tomarem o poder do Estado, conquistarem o Estado e transformarem o Estado no Estado dos trabalhadores. E aí toda a ideia de que esse Estado, sendo tomado pelos trabalhadores, o Estado que tem na sociedade de exploração e de dominação a função de garantir que os dominantes continuem dominando e os dominados continuem dominados, numa sociedade governada pelos trabalhadores que não têm a intenção de dominar, deveriam ter pelo menos a intenção de dominar, a ideia é que paulatinamente esse Estado iria perdendo a sua razão de ser. Então, no marxismo a gente tem a revolução como sendo a conquista do Estado, a instituição daquilo que Marx chama uma ditadura do proletariado, né? Mas com a ideia de que, historicamente, esse Estado vai diminuindo, ele vai perdendo a sua importância, porque vai se desconstruindo essa sociedade de exploração e de dominação. E quanto menos uma sociedade domina e explora, menos ela precisa de Estado. Então, a tendência é que o Estado vá diminuindo de tamanho até desaparecer, né? No pensamento do Marx, o processo revolucionário se fecha justamente com o comunismo, né, em que a propriedade privada já não existe mais, né? Com a conquista do Estado, a propriedade privada conquista do Estado pelos trabalhadores, né? A propriedade privada deixa de existir e passa a ser uma propriedade estatal, né? Uma estatização da propriedade, mas essa própria propriedade que pertence ao Estado, portanto, pertence a todos os trabalhadores, né? Na medida que o Estado desaparece, vai diminuindo e o Estado desaparece, a gente chega finalmente na etapa que o Marx chamava de comunismo, que é uma sociedade sem classes e sem propriedade privada, né? Por isso, uma sociedade em que toda a propriedade é comum, tudo é de todos, né? E numa sociedade em que tudo é de todos, a gente não precisa de Estado. Os anarquistas queriam exatamente a mesma coisa. Então, o objetivo é o mesmo. Mas o que os anarquistas diziam? Que essa tática de os trabalhadores tomarem o poder do Estado, estatizarem as propriedades para um dia chegar no comunismo, não daria certo. Então, os anarquistas pensavam que é preciso cortar o mal pela raiz, né? É preciso que a revolução seja a destruição do Estado, né? Então, fazer a revolução é acabar com o Estado. Por que eu estou falando disso tudo, que não tem nada a ver com a pergunta em princípio, porque é uma pergunta de educação, né? Mas tem, vocês vão ver que tem. E eu disse que não ia alugar os ouvidos, imagine se fosse. Mas vocês vão ver que tem, né? Por quê? Porque para os anarquistas,
Se a gente vai fazer a revolução e vai destruir o Estado, hoje tem o Estado, amanhã tem a revolução, depois de amanhã não tem mais Estado. Claro que eu estou brincando aqui com isso, né? As coisas não acontecem do dia para a noite, nem em um dia. Mas, bom, você tem Estado, tem a revolução, não tem mais Estado. Ora, a gente precisa que a vida funcione. A vida, para funcionar, precisa de uma série de coisas, precisa de toda uma gestão coletiva e social, né, para que a vida funcione, para que a gente seja capaz de produzir, para que a gente seja capaz de fazer circular os bens, para que a gente seja capaz de consumir, né? E se a gente não tem Estado, quem vai fazer isso? Nós próprios temos que fazer. Então, para os anarquistas, a gente não podia esperar a revolução, esperar o fim do Estado, para inventar como viver de uma forma diferente. Se a gente quer fazer a revolução, a gente já tem que começar a inventar já a viver de uma forma diferente. Então, se a gente defende uma sociedade que não tem Estado, que não tem poder centralizado, que não tem autoridade centralizada, que não tem hierarquia, que não tem patrões, não tem empregados, não tem chefes e não tem quem obedeça aos chefes, a gente tem que inventar um outro modo de vida. E como é que a gente vai aprender a viver diferentemente? Através de um processo educativo. Então, para os anarquistas, a educação é extremamente importante, porque sem aprendermos a viver pela liberdade, pela solidariedade, nós não vamos conseguir construir uma sociedade que seja livre, igual, justa, fraterna, que é o que nós anarquistas defendemos. Então, a pedagogia libertária é justamente esse canal, esse mecanismo que os anarquistas começaram a pensar lá ainda no século XIX e dizendo a escola capitalista, a educação capitalista nunca vai nos oferecer as ferramentas que nós precisamos para transformar o mundo. Então, nós, trabalhadores, anarquistas, que queremos um outro mundo, uma outra sociedade, precisamos inventar isso, precisamos construir isso, precisamos fazer com as nossas próprias mãos. Então, nós precisamos fazer as nossas próprias escolas, nós precisamos fazer a nossa educação, nós precisamos começar a mudar o mundo, mudando a nossa vida, a forma como nós vivemos e mudando a vida dos nossos filhos. Então, como você perguntava, né, as implicações ético-políticas da educação anarquista, elas são... a educação anarquista é atravessada, né, por esse projeto ético-político, né? Político no sentido de uma transformação social, né, de estabelecer outras formas de relação de poder entre as pessoas, né, e éticas, porque se trata de transformar sua própria vida. Uma educação anarquista ela está comprometida com a mudança de vida de cada um. Então, você se compreender como um ser no mundo, como um ser político, como um partícipe das relações sociais, e você agir como tal. E, para isso, você transformar sua própria vida, seu próprio pensamento, seu modo de ser, mas sempre fazer isso na relação com os outros, na relação coletiva. Então, eu acho que, mais do que em qualquer outra perspectiva, essa articulação ético-política está muito presente no pensamento anarquista e muito presente na educação libertária, na educação anarquista. Bom, para não me perder demais aqui, você falava da questão da autoridade a partir da Hannah Arendt. Para mim, essa é uma questão muito cara, muito querida, cara no sentido de querida, porque isso também é algo muito polêmico no campo do anarquismo. Aliás, é importante eu dizer para vocês também, né? A gente sempre frisa muito isso, que a gente não pode ver o anarquismo como um todo homogêneo, como um movimento homogêneo. A gente sempre prefere falar em anarquismos no plural, né? São muitos anarquismos, e você tem desde o anarquista mais individualista, que acha que você não pode se associar absolutamente com ninguém, e, nesse sentido, o Nietzsche seria um grande anarquista,
ainda que o Nietzsche tenha sido um crítico feroz do anarquismo, né, da sua época, né, do anarquismo como uma manifestação do espírito gregário que o Nietzsche criticava muito, né? Mas a gente também pode ver esse perfil anarquista no Nietzsche pela perspectiva individualista, né? Mas a gente tem, então, desde o anarquista individualista absoluto até o anarquista coletivista ou anarquista comunista, que acha que você só consegue produzir uma sociedade, um mundo anarquista, uma sociedade anarquista, pela associação de seres humanos, pela associação de indivíduos, por um trabalho coletivo, né? Então, entre esses dois extremos tem tudo que vocês possam imaginar. Então, o anarquismo é um troço assim, e aí está também a beleza, né, eu penso, do movimento anarquista e do pensamento anarquista, que não é um movimento segregacionista, ao contrário, ele é um movimento que, se a gente fosse pensar com o Deleuze e Guattari, talvez a gente pudesse dizer que o anarquismo é uma disjunção inclusiva, né? É aquilo que inclui os diferentes, né? Que não usa a diferença para segregar, né, para separar, mas usa a diferença justamente para incluir, né, essa possibilidade de você ter todos no mesmo barco, né? Bom, mas então essa questão, estou dizendo isso para chegar na questão da autoridade com a Hannah Arendt, né? Na pedagogia libertária, a gente tem muitos pensamentos, né, distintos, daqueles que são absolutamente anti-autoritários, e por anti-autoritários a gente tem que entender não apenas anti-autoritarismo, mas também anti-autoridade, aqueles que vão dizer que para existir liberdade não pode existir nenhuma autoridade. Há aqueles que reconhecem o princípio de autoridade como um princípio importante. Eu, particularmente, me filio a essa linha de pensamento, né, que está muito influenciada pelo pensamento de um anarquista russo do século XIX, o Mikhail Bakunin, que tem um texto maravilhoso. Bom, Bakunin tem escritos fantásticos, né? Mas um texto do Bakunin sobre educação, ele diz assim, diz mais ou menos o seguinte, né? O primeiro dia da criança na escola é o dia em que ela está mais submissa à autoridade do professor e, portanto, ela é menos livre. Em contrapartida, o último dia da criança na escola deve ser o dia em que ela é mais livre e menos submissa à autoridade do professor. Então, para o Bakunin, uma educação libertária é aquela que começa no princípio de autoridade, numa autoridade do professor na relação com as crianças, e aí me permitam cometer o anacronismo de dizer que o Bakunin foi arendtiano, né? Anacronismo porque o Bakunin é do século XIX, né? A Hannah Arendt é posterior, mas nesse sentido de que, para o Bakunin, isso só é válido na relação do adulto com a criança. O princípio de autoridade só é válido na relação do adulto com a criança. Numa educação entre adultos, o Bakunin diz, não pode haver princípio de autoridade. Por quê? Porque os adultos são igualmente livres entre si. Então, se um impuser qualquer coisa sobre o outro, você já tem aí um autoritarismo, né? O uso da autoridade por um adulto na relação com o outro já é um autoritarismo. Mas na relação do adulto com a criança, não. E, inclusive, vai dizer o Bakunin e outros autores anarquistas também que o adulto tem a responsabilidade de exercer essa autoridade sobre a criança, justamente para que a criança possa preservar sua vida. Então, um exemplo que muitos anarquistas citam: você, um adulto, professor, vê uma criança se aproximar sozinha de um despenhadeiro. Você vai, em nome da liberdade dela, deixar que ela caia, né, e morra, porque ela é livre e você não vai interferir na liberdade dela? Ou você, como adulto, que está vendo que ela, na sua inexperiência, não tem noção de que aquilo é perigoso, você vai intervir e preservar a vida da criança, né? Então, essa noção de autoridade é pensada assim, né? Essa autoridade que tem, né, o adulto em relação à criança. Claro que tudo isso é pensado antes do famoso ensaio da Hannah Arendt sobre
a crise na educação, onde ela vai trabalhar com essa dimensão da autoridade, mas eu tendo a ler, né, o ensaio da Hannah Arendt como um ensaio, e claro que Hannah Arendt estava longe de ser anarquista, não tem nada a ver com isso, né, mas nesses termos, o conceito de autoridade trabalhado pela Hannah Arendt ali no ensaio sobre a crise na educação, do meu ponto de vista, se aproxima muito de certos pensamentos anarquistas do século XIX, do começo do século XX, né, que viam justamente essa necessidade, né, de haver, e a gente está falando de pedagogia, está falando de educação, a gente está falando de um adulto guiando a criança, né, conduzindo os passos da criança. E aí deixa totalmente de ser arendtiano, né, porque a Hannah Arendt vai dizer justamente que politicamente a educação das crianças não deve ser essa condução, né? A gente não pode, em nome da liberdade, a gente não pode educar as crianças para um projeto social, né? As crianças é que vão ter que ter a liberdade de produzir o seu próprio projeto social. Bom, aí os anarquistas se diferenciam radicalmente, porque eles estão educando em nome de um projeto social, né, de uma sociedade libertária, de uma sociedade anarquista, né? Então, a autoridade se exerce aí, né, nessa condução, né, para um mundo melhor, né, que pelo menos os anarquistas consideram que seria um mundo melhor, uma sociedade melhor, né, uma sociedade libertária, anarquista, e as crianças são conduzidas nessa direção no contexto desse projeto ético-político, né, de formar o indivíduo para ser capaz de conduzir a sua vida, transformar a sua própria vida, no mesmo sentido em que a transformação da vida de cada um implica uma transformação da vida coletiva. Bom, não sei se eu divaguei demais. Não, foi incrível. Na verdade, se vocês quiserem esclarecer algum ponto, fiquem à vontade. Imagine. Não. Antes de passar a bola para o Tiago, eu só gostaria, então, de entender, né? Então, essa figura da autoridade. A autoridade, ela é uma espécie de instrumento ético mesmo, a gente pode dizer assim, né? Ela precisa ser, em alguma medida, um instrumento, e ela precisa ser deixada de lado a partir do momento em que ela se torna, talvez, não um instrumento ético, mas um instrumento de poder, e nesse sentido violenta em alguma medida, né? Eu não sei se faz sentido essa tentativa que eu estou trazendo aqui eu estou pensando junto, na verdade, né? Porque faz muito sentido. Bom, é que isso me lembrou de uma discussão que a Butler, na verdade, traz sobre a violência ética, né? E, pelo que eu entendi a partir da sua descrição, a autoridade ela está passível a se tornar violenta, né? Então, existe, inclusive, um limite para que ela se exerça nesse sentido, né? E pensando ainda num desdobramento da questão que eu fiz anteriormente, né? A educação libertária, então, ela é exercida no espaço, de fato, institucional da escola, então a gente está pensando em escolas anarquistas, mas a gente também pode pensar na educação libertária nos outros âmbitos, né? Nas relações que a gente tem, por exemplo, na família ou nos vínculos de amizade. É possível que essa educação se faça aí nesses outros lugares? Sem dúvida, sem dúvida. Antes de chegar nisso, deixa eu dizer que eu gostei bastante da forma como você elaborou a questão antes, né, da autoridade, porque eu acho que não tinha pensado dessa forma, mas aí você foi dizendo e eu fui concordando com o que você dizia, né? A autoridade faz todo sentido como princípio ético na condução de si mesmo, na relação com os outros. Mas a autoridade passa a ser perigosa quando ela se transforma em princípio político, né? De você querer comandar o outro, né? Aí isso os anarquistas abominam, né? Então, eu gostei da forma como você mobilizou a questão, acho que faz todo sentido, sim, é muito, muito interessante. Bom, sobre isso a gente podia passar horas aqui falando de novo, né? Porque é muito
complexa a questão, né? E envolve muitos aspectos, né? Mas vamos tentar ir adiante, né? Porque você traz uma outra dimensão importante, Cassiana, que é justamente essa dimensão de que, para os anarquistas, a educação é um fenômeno extremamente amplo. A educação é essa vivência ética entre os seres humanos. Nós nos educamos na relação com a gente mesmo, claro, e na relação com os outros. Então, a educação não é algo que só aconteça na escola. Então, os anarquistas tinham isso muito presente para eles. Talvez eles não conseguissem, ou não conseguissem, não, né? Eles não argumentassem isso da forma como a gente argumenta hoje, né? Século XXI já. Mas isso está presente nos discursos que a gente vê ainda lá no século XIX. Né? A educação está em tudo. Então, está na família, sim, nas relações familiares, está nos círculos de amizade, sem dúvida alguma, mas pensando no movimento operário, ela está no meio sindical, no movimento sindical. Então, todo esse trabalho de solidariedade entre os trabalhadores, de ensinar a ler e escrever um trabalhador analfabeto, de publicar jornais para fazer esses jornais circularem entre os operários, tudo isso é educação. Publicar livros, fazer os livros circularem entre as pessoas, tudo isso é educação. Então, a gente costuma falar em educação formal e educação não formal, no contexto anarquista. E eles dão atenção para essas duas dimensões, se a gente quiser chamar assim de formal e não formal, por exemplo. Mas aí a gente vai ter determinados grupos que vão, por uma questão tática, política, se envolver muito com escolas, pensar uma educação estritamente escolar, institucionalmente escolar, né? E a gente vai ter outros grupos que vão recusar, inclusive, a forma escola. Há grupos anarquistas e pensadores anarquistas que vão dizer a escola é um instrumento da dominação burguesa, a gente não pode usar esse instrumento na educação das crianças. Assim como a gente recusa a forma partido político, porque a forma partido é uma forma da burguesia, e se a gente quer lutar contra a burguesia, nós temos que lutar com as nossas armas e não com as armas dos burgueses, por isso os anarquistas se recusam a se constituir em partido, né? Alguns vão dizer o mesmo em relação à escola. Então, a escola é esse lugar de opressão, a escola é tudo aquilo que o Foucault analisa, a gente já passou aqui muitos minutos sem falar em Foucault, né? Então, como nosso aglutinador é o Foucault, vamos voltar para o Careca. Tudo aquilo que o Foucault fala da instituição escolar em vigiar e punir, né? Para determinados anarquistas é aquilo, e a escola não tem como não ser aquilo. Portanto, a gente deveria recusar a forma escolar. Deveríamos pensar a educação de outras formas, em outras instituições, com outras relações. Mas a gente também vai ter militantes anarquistas e pensadores anarquistas que vão dizer, não, a escola representa uma instituição burguesa, mas nós podemos transformar essa instituição, a gente pode construir uma escola libertária, a gente pode criar uma escola libertária. E, efetivamente, alguns fizeram isso. A gente tem registros históricos de escolas libertárias interessantíssimas, né? Então, aí depende muito de onde a gente se aproxima, com quem a gente se aproxima, com quem a gente faz alianças, né? nesse pensamento, né? Mas eu acho que a gente tem aí os vários caminhos. Então, te agradeço por ter lembrado essa dimensão para a gente deixar aí claro para o pessoal que está ouvindo a gente que o anarquismo tem essa diversidade também no campo da educação. Obrigada, professor. Desculpe monopolizar, Tiago. Não, sem problema. Eu fiquei aqui provocado também, né? E como que a gente está falando tanto em liberdade também, e a gente, ao mesmo tempo, tá querendo, né? Tá nessa dinâmica de pelo menos essa luta interna que está acontecendo em mim, será que eu me mantenho num certo roteiro que a gente tinha preparado, ou será que eu
começo, então, a ser mais livre, né? Porque o ensejo eu estou com muitas perguntas que eu gostaria de apertar um pouco mais em alguns pontos, né? Porque, assim, nessa retomada que o Silvio faz do anarquismo, né? Nessa retomada dessa diferença do anarquismo com o comunismo, dessa diferença de utopias, né? de teleologias mesmo, de como que essa teleologia se dá, nisso me parece que fica bastante claro um certo motivo do porquê que o Foucault acabava se recusando ser chamado de anarquista, para não estar dentro de uma certa ideia de homem mesmo, do que deve ser a sociedade. A ideia, talvez, a liberdade máxima que o Foucault acaba exercendo na sua pesquisa é justamente não dizer como devemos viver, né? Não ter uma utopia, não ter um ponto a se chegar, um caminho a ser percorrido. Justamente, não ter essa teleologia representa estar sempre atento às lutas específicas, determinadas, históricas, né? Então, e estar atento a isso representa muito mais estar voltado a promover uma heterotopia, né? A promover não uma utopia, mas uma heterotopia dentro daquilo que nós somos hoje, né? Provocando sempre um deslocamento do nosso pensamento, né? Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que eu concordo com você que tem uma pegada muito anarquista no Foucault na problematização dos nossos modos de vida e numa constante busca de educação ética para vivermos de outra forma, para questionarmos autoridades que não são fundamentadas, que não são necessárias, que não estão que não são, digamos, justificadas de alguma forma e que acabam sendo autoridades perigosas também. Ao mesmo tempo, no diagnóstico das relações de força, né? No diagnóstico das lutas que nós estamos, ao mesmo tempo também o Foucault chama a atenção dos perigos da utopia, dos perigos de uma certa visão sobre a liberdade, de uma certa reivindicação da liberdade que não se coloca dentro desses jogos de força, né? que quer esconder muitas vezes o seu local, o seu local estratégico, né? O seu papel estratégico, que é esconder o poder que se exerce quando se fala em nome de uma liberdade, de uma libertação, né? Então, acho que ao mesmo tempo, eu concordo muito com a ideia de que o Foucault está numa pegada anarquista, mas, ao mesmo tempo, justamente ele recusa o anarquismo e recusa uma certa ideia de liberdade e chama atenção o tempo todo para a ideia de um poder que se exerce em todo discurso, em todo papel, em toda localização estratégica onde nós nos colocamos, justamente radicalizando, talvez, o anarquismo, né? Radicalizando o anarquismo levando adiante um impulso anarquista de liberdade que justamente não pode definir como vivermos, como devemos viver. Não pode falar em nome de todos, não pode propor uma teleologia. Propor uma teleologia já seria, de certa forma, incidir na liberdade. Já seria, de certa forma, buscar uma autoridade para si, uma autoridade que se recusa, que recusa a se ver enquanto autoridade, se recusa a se ver enquanto poder. Não sei, eu queria fazer essa provocação antes da gente voltar para o roteiro, porque eu não me aguentei, simplesmente por isso. Desculpa se isso sai muito. Não, de forma alguma, está ótimo. E eu concordo plenamente contigo. Eu, às vezes, digo justamente isso, né? O Foucault
era tão anarquista que ele não podia se dizer anarquista. E isso que eu digo do Foucault, digo também do Deleuze, digo de outras pessoas, né? Porque também tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Acho que você traz elementos super importantes, e aí eu não vou repetir o que você já disse, acho que você falou melhor do que eu poderia falar sobre essas questões que você colocou do projeto Foucaultiano. Mas eu diria o seguinte, uma coisa é a gente falar de anarquismo no Brasil, outra coisa é falar de anarquismo na França. Por quê? Porque aqui no Brasil nós tivemos um movimento anarquista forte no início do século XX, um movimento que veio com a imigração europeia, sobretudo, e que constituiu a base do nosso sindicalismo lá nas primeiras décadas do século XX. Só que esse movimento foi duramente reprimido pelo governo brasileiro e o anarquismo no Brasil, como movimento social, movimento de trabalhadores, movimento político, ele teve um refluxo muito forte, né? E hoje a gente não conhece, quer dizer, não conhece, a gente conhece, tá? Mas a gente não tem grupos anarquistas de alta expressão social no Brasil, digamos assim, né? Então eu posso muito tranquilamente dizer para vocês, eu sou anarquista, eu me identifico com anarquismo e coisas que o valham, porque ao falar isso, vocês não vão me colar imediatamente com um determinado tipo de pensamento político, né? Se eu dissesse para vocês, eu sou comunista, vocês iriam me perguntar, mas você é do PCB, você é do PCdoB, você é do PCO, você é do PSTU, de que partido você é? Porque a gente tem diferentes leituras do comunismo no Brasil, né? Então, quando você fala isso, você já vai grudar num rótulo. Eu falo muito tranquilamente em anarquismo porque a gente não tem entre nós um rótulo anarquista muito definido, né? Mas na França isso é diferente, né? A França manteve um movimento anarquista forte, com uma certa forte em termos, né, claro, mas com expressão as pessoas conhecem, né, ouvem falar do anarquismo na França e sabem que isso que se trata de um determinado grupo político, de uma determinada força política. Então, para o Foucault, por exemplo, para o Deleuze, né, ali nos anos 60, 70, 80 do século XX, se dizerem anarquistas, era se deixar grudar num rótulo, né, que eles não queriam se grudar nesse rótulo, né? Agora, justamente ao não querer se grudar nesse rótulo, eles estão sendo mais anarquistas do que os próprios anarquistas, né? Então, eles são tão anarquistas que eles não se permitem, né, ser identificados com o anarquismo, porque você tem, falando deleuzianamente, você tem uma imagem do pensamento anarquista, né? Então, se dizer anarquista é se colar nessa imagem do pensamento, que é uma imagem de reprodução, de repetição e etc., né? Então, a recusa do anarquismo, eu acho que tem, por esses caras, né, tem um pouco essa dimensão. E tem a outra dimensão que você coloca, e que é super importante, que é essa recusa de um certo tipo de pensamento do século XIX, com o qual o movimento anarquista esteve muito comprometido, que é isso que você coloca, né? A questão da utopia, da liberdade pensada como princípio, como mote metafísico mesmo, né? A liberdade como sendo parte do ser humano, essa reivindicação, né? Que os anarquistas vão dizer, a liberdade não é natural, como defendia o Rousseau, por exemplo, né? A liberdade é uma invenção social, mas ainda como uma invenção social, ela é uma bandeira que se carrega, né? É uma utopia, né? É algo que nos conduz para um determinado jogo. Então, vamos falar em termos contemporâneos, o pensamento anarquista do século XIX é um pensamento articulado com uma metanarrativa. E nesse momento que a gente, desde o final do século XX, né, que a gente coloca em questão as metanarrativas, né, eu acho que essa desconfiança do Foucault tem muito a ver com isso também, né, de não assimilar, né, e não fechar com esse pensamento utópico. E aí você falou bem, né, para o Foucault é muito mais uma heterotopia do que uma utopia. O Edson Passetti explorou muito isso em vários textos, pensando a heterotopia
nos contextos anarquistas, né, e segue explorando ainda hoje. Edson escreve muito sobre isso, tem textos fantásticos sobre isso. E aí que eu diria de novo, né, como um heterotópico ou como um heterotopista, de novo Foucault é um anarquista, né, porque o anarquismo ele é muito mais uma heterotopia do que uma utopia. Ainda que lá no século XIX ele fosse visto como utopia, mas se a gente aplica o conceito, a ideia de Foucault de heterotopia ao movimento anarquista, a gente também pode ler aquilo que os anarquistas faziam no século XIX como heterotopia. Essa própria questão da escola que eu dizia para vocês, né? Não se trata de projetar uma escola no futuro, para a sociedade futura. Se trata de transformar a educação aqui e agora, né? Fazer heterotopia na educação. Então, você tem aí uma escola que é a escola burguesa? Sim. E como é que a gente faz uma outra escola dentro dessa escola burguesa? Como é que a gente faz uma escola outra? Como é que a gente produz uma heteroescola, né? Se a gente for dizer assim, né? Como é que a gente faz heterotopia na escola? Então, eu acho que essa pegada anarquista está muito próxima da pegada de Foucault, mas, ao mesmo tempo, a gente compreende por que o Foucault se recusou a se identificar como anarquista. E acho que outro ponto importante é porque há algumas leituras no anarquismo que identificam o anarquismo como uma recusa do poder. E isso Foucault nunca pôde admitir, né? Porque ele vai dizer, bom, as relações humanas, todas elas são relações de poder. Então, não dá para recusar o poder. Né? Mas essa é uma leitura de alguns anarquistas, né? Que a gente deve recusar o poder. Né? E o Foucault vai dizer, bom, impossível recusar o poder. Né? O poder está aí. Né? O poder existe. Mas eu acho que os anarquistas, a gente também pode ler assim, eles recusavam certos tipos de exercício do poder. E eles investiam em exercícios outros de poder. E de novo, né, lá naquela aula de 1980 que o Foucault vai falar da anarqueologia, né, ele introduz aí esse princípio que eu diria que é fundamentalmente anarquista também, né, que é a desconfiança de todo poder. Né? A gente não pode recusar o poder, mas a gente tem que desconfiar de todo o poder, inclusive do poder exercido pelos anarquistas. Então, a gente tem que desconfiar de tudo. Né? Você não pode simplesmente aderir a um poder, né, sem colocar esse poder em desconfiança. E eu acho que essa é a postura anarquista por excelência. Mas eu referendo tudo que você disse, Tiago, sem dúvida alguma. Acho que foi bem interessante a forma como você argumentou. Aproveitando o gancho do Tiago, né? Bom, eu tenho uma leitura do Foucault que eu já tinha alguns pressupostos anarquistas e eu fui com esse olhar, né, do Foucault. Então, eu busco também pela liberdade do Foucault. De alguma maneira, eu tento recuperar essa problematização a partir da aproximação que o Foucault faz em relação aos antigos, né? Muito inspirada também pelo professor Edson Passetti, na Éticas dos Amigos. E, enfim, um dos exercícios possíveis de liberdade, então, seria o domínio de si, né? E, nesse sentido, há aí um exercício de poder implicado, né? O poder do si sobre si mesmo, né? Eu não sei, é uma questão. E uma outra questão que me surgiu na via do que o Tiago trouxe foi, e, na verdade, foi através da resposta do professor Silvio Galo, na verdade, existe uma possibilidade de um exercício heterotópico hoje, na escola hoje? Existe uma heteroescola hoje, né? Isso ainda é praticável, a gente pode dizer assim. Também me coloca, enfim, para pensar, né? Se a gente consegue, de fato, praticar uma educação libertária hoje e se os espaços institucionais estão abertos para isso em alguma medida, né? Veja, Cassiana, eu acho que os espaços institucionais nunca estão abertos para isso. Mas o fato deles não estarem abertos para isso não impede que a gente o faça. Eu acho que aí está o bacana da questão, né? Porque eu diria que sim, que a gente faz muita heterotopia hoje nas escolas. Né? Acho que tem gente fazendo heterotopia nas escolas agora, nesse momento que nós conversamos aqui.
né? Eu escrevi algumas coisas em algum momento, tentando articular a ideia de heterotopia com uma ideia derivada do Deleuze do Guattari, que é a ideia de educação menor. Pensar uma educação menor com aquela educação que o professor pratica na escola, pratica na sala de aula, e pensar essa educação menor como uma heterotopia, ou como uma heterotopia mesmo, porque você está naquele topos da escola, mas você está transformando aquele lugar em outro lugar. Um lugar que é para ser o lugar da disciplina, por exemplo, você está fazendo dele um lugar de encontro, de solidariedade, de criatividade, de produção. Então, eu acho que sim, a gente faz heterotopia. E eu acho que ela é possível sempre. A gente não tem que pedir licença para fazer heterotopia, ou a gente não tem que pedir a benção de ninguém. A gente faz. Às vezes a gente quebra a cara. Eu, por exemplo, eu gosto de pensar que o trabalho que eu faço na Unicamp é um trabalho heterotópico. Eu estou dentro de uma universidade, de uma instituição que tem todas os seus constrangimentos, as suas amarras, tem uma série de protocolos que eu tenho que seguir, mas ao mesmo tempo que eu tenho que fazer tudo isso, eu também posso perverter tudo isso. Então, naquilo que eu faço com os alunos na sala, eu fazia, né? Porque agora já tem 2 anos que a gente só faz na frente da tela. Mas mesmo na educação remota, mesmo na frente da tela, eu acho que a gente é capaz de inventar outras formas de relação entre professores e estudantes. E quando a gente faz isso na nossa prática docente, na nossa prática de sala de aula, a gente está fazendo heterotopia, do meu ponto de vista. E isso que eu estou dizendo, falando da minha prática na universidade, eu acho que isso também é válido para a escola básica. E eu acho que a gente tem mais espaço para isso na escola pública do que na escola privada, porque, em geral, as escolas privadas costumam ter um projeto pedagógico mais definido, né? Até porque as escolas privadas são ligadas a determinados grupos, às vezes grupos religiosos, e aí a tendência é que o espaço seja um pouco mais fechado, né? Ou a grupos econômicos, em que a educação é uma mercadoria, então não é fechado no sentido religioso, mas também é fechado, né? No sentido de que você tem que cumprir determinados requisitos e ter produtividade, etc. Uma série de coisas que a gente poderia passar um tempo aqui também falando, né? Mas acho que não é o caso. Então, há esses constrangimentos, sem dúvida alguma. Mas eu acho que nas escolas públicas a gente tem mais espaço de atuação, né? Porque as escolas públicas, embora também tenham os seus constrangimentos, as suas organizações institucionais, elas também oferecem mais espaço para o diverso, né? Mais espaço para o diferente, mais espaço para possibilidades outras. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer quando trabalha com educação é saber cavar essas brechas, né? E cavar determinadas trincheiras, né? Lugares que a gente consegue se colocar ali, fazer um trabalho que muitas vezes vai na contramão, ou pelo menos numa direção diferente daquele que a instituição quer te levar, mas você consegue se entrincheirar ali, fazer alguma coisa. Você não está mudando a instituição como um todo, né? Não é o trabalho que eu procuro fazer na minha relação com os meus estudantes que muda a Unicamp, que transforma a Unicamp numa outra universidade. Não, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo que a Unicamp segue sendo a Unicamp, com o seu projeto de universidade pública, ela é também um espaço para eu fazer coisas que, de algum modo, desviam um pouco desse projeto, se afastam um pouco desse projeto, né? Estou falando isso para dar um exemplo muito específico. A Unicamp é uma universidade muito meritocrática. Os alunos são muito avaliados, tudo para você obter uma bolsa, você obter um auxílio, você obter sei lá, uma progressão, um posicionamento qualquer, tudo isso é filtrado pelo seu rendimento acadêmico, né? Mas o que eu
tento fazer, em muitos momentos, é quebrar essa lógica da meritocracia do rendimento acadêmico, né? E a gente consegue fazer coisas nesse sentido. Não muda o projeto institucional, que segue sendo meritocrático, mas eu acho que a gente faz algumas coisas ali nesse interior, né? Então, eu acho que sim, as heterotopias são possíveis sempre, né? Porque se a gente, de antemão, achar que elas não são possíveis, a gente matou qualquer heterotopia. Bom, Tiago, eu teria só mais uma questão, só para puxar o gancho, na verdade, não é uma questão, é uma reflexão, né? Porque o professor Silvio Galo trouxe aqui essa ideia, né, de que a gente não precisa pedir espaço para que a heterotopia seja praticada, mas é como se a gente estivesse se outorgando esse direito de uma prática heterotópica, né? Nesse sentido, me parece que a prática heterotópica ela não está dissociada justamente desse exercício da autonomia ou da autarquia, né? Do poder de si sobre si, né? Não sei se faz sentido também essa reflexão, mas é assim que eu li um pouco. E que eu leio também um pouco nesse sentido, né? É uma das maneiras pelas quais nós podemos encontrar também a liberdade no pensamento do Michel Foucault, de alguma forma, né? Sem dúvida alguma. E acho muito interessante você trazer essa ideia da autarquia, porque acho que é isso que os últimos trabalhos do Foucault nos desafiam, né? A pensar essa relação de si consigo mesmo, que ele descobre lá na Antiguidade Greco-Romana, mostrando que se tem uma outra forma de constituição do sujeito completamente distinta das formas de constituição de sujeitos que nós temos hoje, e outras relações para consigo mesmo que eram possíveis naquele momento e que talvez não sejam possíveis para nós hoje, ou pelo menos não são possíveis para nós hoje da forma como eram possíveis naquele momento. E acho que quando Foucault pensa os gregos, fala sobre os gregos, essa ideia de autarquia, de ser o senhor de si mesmo, digamos assim, né? De não obedecer a ninguém senão a si mesmo, essa questão tem tudo a ver, evidentemente, com a liberdade. Mas não é essa liberdade como princípio metafísico, né? Uma liberdade que é defendida, perseguida, e etc. Mas é uma liberdade que é praticada, né? Praticada na sua relação consigo mesmo e, consequentemente, na sua relação com os outros. Então, acho que o Foucault nos traz essas provocações, né, que ele vai encontrar lá na Antiguidade e que ele sempre faz questão de nos dizer, né, não se trata da gente querer transportar aquilo para cá, porque é outro mundo, é outra relação, é outra cultura, é tudo diferente, então não dá para a gente simplesmente transportar aquilo para cá. Mas a gente pode olhar para aquele mundo, para aquela cultura, para aquelas pessoas, e ver como é que elas se relacionavam com elas mesmas e trazer desafios para nós hoje nos relacionarmos conosco mesmo, né? Como é que a gente pode se relacionar hoje, né, com a gente mesmo? Como é que a gente pode, como escreveu Foucault no determinado momento, se preocupar em recusar ser aquilo que nós somos, né? Porque aquilo que nós somos é aquilo que foi feito de nós, né? Mas nós podemos recusar ser aquilo que nós somos e nós podemos inventar outras formas de ser, nós podemos inventar outras formas de nos relacionarmos, né, com a gente mesmo e com os outros, né? Então, acho que essa é uma dimensão super interessante e que, de novo, né, eu vejo, né, nessa leitura do Foucault uma perspectiva anarquista, para mim, nítida, né? Para mim, nítida. Mas, claro, a gente não precisa chamar de anarquismo, a gente pode chamar de outras coisas, né? Mas eu acho que se a gente quiser chamar de anarquismo, é perfeitamente possível chamar de anarquismo. A gente tem também nessa relação de si, né, do Foucault, ele sempre fala de uma relação de si com a verdade, com o saber, né? Então, acho que a liberdade, essa prática de autarquia, essa prática de
de governar a si mesmo, quando a gente lê o texto do que é a crítica, né, do Foucault, a gente vê ali que esse governo de si de um outro modo, né, de um modo diferente, de um modo que não é tão governado por outros princípios, mas que se governa, mas que busca um estudo, que busca uma relação outra com a verdade, estabelece outras justificativas, outras razões, né? Outras razões para viver de outro modo, né? Essa relação, então, que a gente vê, me parece que sempre é preciso um certo equilíbrio com uma certa autoridade da verdade, uma autoridade de um discurso verdadeiro, porque tem também, quando a gente fala autoridade, a gente não está falando só do autoritarismo ou da autoridade de alguém, mas a autoridade de um saber, de papéis, de relações, né? E essa autoridade de uma certa verdade que precisa ser contestada, mas que, ao mesmo tempo, precisa ser criada através de uma outra justificativa, de um outro saber, que permite um governo de si diferente, que também, por estarmos sempre em relação, acaba convidando também para um governo outro, né? E no pensamento, um governo dos outros, que é um governo outro, né? E acho que no pensamento do Foucault é sempre essa relação com a verdade, ela sempre aparece como um convite, como uma experiência, né? E aí, novamente, essa prática libertária, né, do Foucault, na sua própria teoria, né? A sua teoria não é impositiva, ela não é prescritiva, ela não é de um professor que fala, de alguém que faz uma experiência no saber, uma experiência de si no saber, porque esse saber é voltado para uma interrogação sobre o que nós somos, e ao fazer essa interrogação sobre o que nós somos, convida aos outros a buscar outras justificativas para um outro governo possível, né? Acho que aí, então, a gente fica com uma possível compreensão dessa estética da existência, dessa relação de dar uma forma à existência que atualiza, de certa forma, o cuidado de si da antiguidade, sem cair em qualquer risco de estar querendo transpor, né? Mas sim sabendo que é sempre preciso um diagnóstico, né? É sempre preciso um diagnóstico das relações de força, onde nós podemos trazer novas razões, novas justificativas para a relação que nós estabelecemos com uma autoridade da verdade. Não sei se dessa forma nós estaríamos... Eu imagino que nós estamos de acordo aqui nas abordagens, mas eu queria escutar um pouco você sobre essa formulação. Não, acho que estamos sim de acordo. Eu concordo com o que você falou, da forma como você montou o discurso, digamos assim, né? Porque eu acho que o Foucault tinha um cuidado, e a gente tem que lembrar, né, quando a gente fala sobre essa questão do cuidado de si, por exemplo, no Foucault, nós estamos falando, sobretudo, dos cursos, das aulas, das conferências que ele deu, né? O que a gente tem de mais sistematizado sobre o cuidado de si é o terceiro volume da História da Sexualidade, que é interessante, claro, mas é muito menos interessante do que essa massa de ditos e escritos, né, para usar a própria expressão, né, que se aplicou ao trabalho do Foucault, né, daquilo que ele proferiu em forma de palestras, de aulas e etc. Né? Então, porque ali no terceiro volume da História da Sexualidade, a gente tem um uso muito técnico do cuidado de si, né, voltado justamente para a construção dessa relação do ser humano com a sexualidade. E quando a gente vai para os cursos, a hermenêutica do sujeito, sexualidade e verdade, a hermenêutica do sujeito, e mesmo os cursos sobre a parresia, depois que continuam lidando com essa dinâmica, a gente vê uma riqueza muito maior
das explorações do Foucault, né? E o tempo todo ele dizendo isso para a gente, olha, eu estou encontrando isso aqui lá nos antigos, e nós não podemos cair na tentação de puxar isso e trazer para cá, né? Por quê? Porque, repito, né, é outro mundo, é outra cultura, é outra coisa. Então, não caiamos na tentação de trazer isso para cá. Mas, ao mesmo tempo que ele faz essa advertência, ele está trazendo essa dimensão, né? Porque senão ele não estaria fazendo isso, né? Como o próprio Foucault diz, a sua filosofia é uma filosofia do presente. Então, se ele vai buscar questões da antiguidade, é porque essas questões da antiguidade permitem pensar o presente e permite transformar o presente, permite transformar aquilo que nós somos nos dias de hoje. Então, eu concordo, sim, Tiago, com essa abordagem que você faz, né? Que o Foucault nos coloca o que o Deleuze e o Guattari chamariam de princípio de prudência, né? Nos coloca essa prudência, olha, não vamos embarcar num discurso do cuidado de si, né? Porque a gente pode quebrar a cara com isso, né? Se for simplesmente querer transportar de lá para cá, né? Porque o que a gente tem hoje é mais parecido com aquilo que era a prática de si na antiguidade. A gente tem os livros e palestras de autoajuda, por exemplo. Agora, os livros de autoajuda são um pastiche, né, daquilo que eram os exercícios espirituais na antiguidade. Por quê? Porque esses exercícios faziam sentido dentro de um determinado contexto social, político, ético, de um contexto formativo. Então, fazer o exercício espiritual, relacionar-se consigo mesmo, ter um mestre com o qual você se relaciona para que você se torne uma pessoa melhor do que aquela que você já é, e assim por diante, né? Tudo isso está dentro de um determinado contexto, que era imensamente diferente do que é o nosso contexto capitalista contemporâneo. Mas, ao mesmo tempo que o Foucault nos impõe essa regra de prudência, né? Tomemos cuidado com isso, ele também está nos convidando a manejar essa ferramenta, né? E usar essa ferramenta para pensar o presente e para transformar o presente, né? Então, o que significa cuidar de si hoje? O que significa relacionar-se consigo hoje? Se eu disser que me relacionar comigo tem a ver estritamente com ler livros de autoajuda, por exemplo, eu vou estar caindo num pastiche generalizado do consumo, do cuidado de si, né? Mas isso não significa que a gente não deva se ocupar com o cuidado de si e não deva pensar as possibilidades contemporâneas de um cuidado de si, né? Ou o que significa esse cuidado de si hoje. Então, eu concordo, sim, contigo, sem dúvida alguma, que é uma questão ético-política fundamental para nós hoje, né? Pensarmos essas questões, e que o Foucault, também coerente, né, com esse seu projeto filosófico de não nos oferecer os caminhos, né, em momento algum nos deu prescrições, né, de como cuidar de si. Né? Mas, ao mesmo tempo que ele não nos prescreveu como cuidar de nós mesmos, ele nos interrogou sobre a importância de pensarmos no cuidado de si. Então, eu acho que é, sem dúvida alguma, fundamental esse debate, essa discussão, e, diria de novo, né, perfeitamente anárquico, libertário, anarquista. Silvio, só tenho a agradecer. Eu acho que a gente conversou pra caramba aqui também. Eu deixo para a Cassiana escolher se ela vai fazer mais uma pergunta, mas eu só tenho a agradecer. Foi sensacional a conversa com você. Eu também só tenho a agradecer, né? A gente tinha uma última pergunta ainda, não sei se a gente traz ela, porque eu acho que, em alguma medida, ela é interessante também para a gente pensar a própria dimensão do cuidado de si, né? O que seria também pensar a relação do si consigo mesmo hoje, né? E eu acho que essas ressalvas que o professor traz, né, que não se trata de uma mera transposição ou uma aplicação dos exercícios da antiguidade no tempo presente, são ressalvas importantíssimas, né,
tanto no que diz respeito às práticas de vida, quanto no que tange propriamente a uma interpretação filosófica dos interesses Foucaultianos em torno dos estudos antigos, né, ou dos antigos, mas também uma ressalva importante para quem está entrando nesse universo a partir da antiguidade, na verdade, né, tem muita gente que migra da filosofia antiga para o Foucault, né, em alguma medida foi o meu próprio caso, né, eu estudava o estoicismo, tinha um background anarquista, e aí me deparei com Foucault, uma mistura, né, extremamente maluca. Mas esse tipo de ressalva é extremamente importante, né? Mas, só para pensar na questão do cuidado de si, a gente poderia dizer, com todo cuidado, né, que existe hoje uma dimensão terapêutica na estética da existência, né? E essa questão a gente pensou, eu e o Tiago, muito mobilizados também pelo seu interesse na esquizoanálise, né? E a esquizoanálise se propõe, em alguma medida, né? Essa também já é uma questão, porque a gente também não sabe, como uma alternativa terapêutica, né? Então, haveria uma dimensão terapêutica na estética da existência que não tem nada a ver com, enfim, com coaching ou, né, autoajuda, obviamente, né? Eu vou falar por mim. E aí, com toda a liberdade e sem nenhuma fidelidade ao Foucault, ou ao Deleuze ou Guattari, mas eu acho tudo que é terapêutico... Bom, desculpem, eu acho tudo que é terapêutico uma merda, né? Eu estava aqui querendo achar outra palavra, dizer de outro modo, mas não dá. Então, já que a gente está conversando aqui, é um papo, né? Então que saia algumas coisas assim, né? Por que eu digo isso? Porque eu acho que a questão da terapêutica hoje tem um sentido na nossa sociedade que é cruel, e que a gente pode criticá-lo justamente com o Foucault, por exemplo, né? Porque quando a gente fala em terapêutica, a gente está falando numa ortopédica, né? A gente está falando numa norma, a gente está falando em consertar, a gente está falando em melhorar, né? E tudo isso é muito perigoso na nossa sociedade, né? Então, assim, eu acho que o Deleuze e o Guattari, por exemplo, vou falar uma coisa agora que vão me apedrejar por isso, mas tudo bem, vai, a gente está aí para levar também, né? Eu acho que o Deleuze e o Guattari caíram numa armadilha terrível com a esquizoanálise. Eles vão falar de esquizoanálise no Antiédipo, que é uma obra de 1972, né? E que é talvez a perspectiva mais crítica que a gente possa ter da psicanálise, né? Que era um fenômeno na França. E aí, bom, se tem outros dois lugares além da França em que a psicanálise exerceu e exerce ainda um poder muito grande, que é no Brasil e na Argentina, né? Bom, o Deleuze e o Guattari saíram em briga contra a psicanálise ao escrever o Antiédipo, né? Mas aí eles caem nessa armadilha de propor uma esquizoanálise, que eu acho uma... Bom, se a gente está buscando uma terapêutica, a gente pode encontrar elementos interessantes na esquizoanálise do Deleuze e do Guattari, mas eu não acho que esse seja o caminho terapêutico, né? Porque aí a gente vai ter o Wittgenstein também falando em terapia linguística. A gente vai ter isso no século XX. Eu diria que a terapia é a grande praga do século XX. E o melhor que a gente poderia fazer é tentar se desgrudar dela de todas as maneiras possíveis. Então, não cair nessas armadilhas da terapia wittgensteiniana, da esquizoanálise deleuze-guattariana e de pensar o cuidado de si como uma terapêutica. Eu preferiria ir por outros caminhos. Mas isso é uma bronca minha, né? Por isso que eu disse, vou falar por mim. É uma bronca minha. Eu acho que
o Foucault nos traz elementos interessantes, né, de pensar o cuidado de si, a parresia, essas coisas todas, como uma estética da existência, como uma ética, né? E eu acho que a ética é muito mais do que terapêutica. E a ética tem justamente essa articulação ético-política, né? Essa dimensão do transformar-se a si mesmo para transformar os outros, para se relacionar com os outros. E eu acho que isso é muito mais importante do que uma perspectiva terapêutica que tende a ser, em geral, uma perspectiva mais individualizante. E digo isso também, né, embora tomando todo o cuidado, pensando num anarquista brasileiro de quem eu gosto demais, gostei demais e continuo gostando, que foi o Roberto Freire. Roberto Freire, que escreveu coisas como Sem Tesão Não Há Solução, Ame e Dê Vexame, essas coisas tudo lá na década de 1980, né? E Roberto faleceu no começo dos anos 2000, e o Roberto, que era médico, né, de formação, ele propôs uma terapia que ele chamou de uma terapia anarquista, que é a somaterapia, né? Uma terapia voltada para o corpo, muito inspirada no pensamento de Reich, mas com princípios anarquistas, absolutamente anarquistas, e que tem muito a ver também com o cuidado de si Foucaultiano. Naquele momento não se falava tanto nessa dimensão, mas quando a gente lê as obras do Roberto e lê os trabalhos de Foucault sobre o cuidado de si, por exemplo, ele também consegue fazer aproximações muito interessantes, né? Porque se trata de você transformar a si mesmo na sua relação com os outros, visando uma vida melhor e mais saudável para todos, né? Mas eu também acho que o Roberto caiu, né, nesse canto da sereia do século XX, que é a ideia de terapia. E eu preferiria pensar numa outra direção, né? Preferiria pensar numa dimensão ético-política de transformação de si, do social, e não numa perspectiva terapêutica. Mas aí, bom, como eu digo, uma idiosincrasia minha, que sou alguém que faz questão de não fazer terapia, de nunca ter feito e pretendo, né, enquanto permanecer vivo, não fazê-lo. Bom, se pretendo não fazê-lo enquanto permanecer vivo, muito menos depois de morto, né? Mas pretendo, né, ter a possibilidade de, enquanto vivo, não precisar fazê-lo. Claro que se eu vir a ter necessidade de fazê-lo por alguma razão, evidentemente eu o faço, né? Mas eu acho que a terapia ganhou essa dimensão, sobretudo na segunda metade do século XX, de um modismo mesmo, de que todo mundo tem que fazer, você vai ser melhor se você fizer terapia. E aí, nessa onda, né, de que todo mundo tem que fazer terapia é para todos, na qual surfou a psicanálise freudiana, lacaniana e as outras escolas possíveis, eu acho que o Deleuze e o Guattari cederam um pouco nessa direção. E eu acho que o Foucault cedeu menos, ainda que em alguns escritos o Foucault destaque a perspectiva terapêutica do cuidado de si na antiguidade, né? Mas eu acho que ele não chega, né? Ele não cai, né, nessa onda de propor uma terapêutica contemporânea. E eu acho que a gente precisava preservar isso, né? Acho bem interessante de preservar isso. Sim, e a terapia das paixões lá no Foucault, quando ele vai estudar os antigos, também não tem o mesmo significado, né? Enfim, ainda está muito vinculada à própria noção de autocontrole, como exercício espiritual, está dentro do campo dos exercícios espirituais, né? É uma das dimensões dos exercícios espirituais, como diz o Pierre Hadot. Bom, eu teria uma última questão, mas só para pensar junto, né, essa coisa da psicanálise para todos, ou da terapia para todos, né? Tem um vídeo que roda na internet de um moço que invade uma das aulas do Lacan e que ele começa a falar que, enfim, psicanálise é uma prática burguesa.
Eu gostaria de saber sua perspectiva sobre isso, assim. É mais uma curiosidade mesmo, né? Será que a psicanálise não é uma prática burguesa, né? Tendo em vista, inclusive, a demanda mesmo financeira que está por trás, né, disso. Não existe um acesso propriamente dito da população para esse tipo de prática, né? Mais uma curiosidade mesmo. Eu não conheço esse vídeo, mas eu acho que o que esse cara faz, então, pelo que você está me dizendo, é exatamente o que o Deleuze e o Guattari procuraram fazer no Anti-Édipo, né? Que é denunciar o caráter burguês da psicanálise. Porque eles vão dizer o seguinte, né? Porque a obra é o Anti-Édipo, né? Porque o Freud, ao construir a psicanálise, advoga que o complexo de Édipo é universal, e o que o Deleuze e o Guattari fazem é tentar mostrar que o complexo de Édipo é capitalista, é uma invenção do capital. Então, o Freud descobre isso olhando para o capitalismo, mas ele quer universalizar algo que só foi possível na dimensão do capitalismo e da família burguesa capitalista. Então, a triangulação edipiana de papai, mamãe e filho, né, ou filha, é uma dimensão eminentemente burguesa, da sociedade burguesa contemporânea e, portanto, capitalista. E o Deleuze e o Guattari também chamam a atenção para esse lado, né, do qual os psicanalistas não abrem mão, e aí eu tenho amigos psicanalistas, né, que referendam esse discurso do Freud, dizendo, não, a pessoa tem que pagar a análise, porque se ela não pagar, se não houver pagamento, não há comprometimento com a análise. E eles estão absolutamente convencidos disso. Se não pagar, não tem comprometimento. Agora, quando você olha para isso numa sociedade capitalista, você diz, bom, o que a psicanálise está fazendo? Ela está reforçando o jogo do capital. Então, e isso resumindo, né, no limite do limite, a crítica, algumas das críticas que o Deleuze e o Guattari vão fazer no livro Anti-Édipo, né? E que, como a gente sabe, impressionou muitíssimo Foucault, né? Haja vista o lindíssimo prefácio que ele escreveu para a edição norte-americana, né? Introdução à Vida Não Fascista, e os comentários que ele fez no curso de 73, aqui no Rio de Janeiro, A Verdade e as Formas Jurídicas, né? Que o Anti-Édipo tinha sido publicado em 72, e o Foucault está aqui conversando com uma série de psicanalistas, né, e falando a partir do impacto que teve para ele a leitura dessa obra do Deleuze e do Guattari, né, e se colocando em contraposição à psicanálise nesse sentido, né. Então, eu acho que isso fica muito evidente nesse meio, né, da discussão com Deleuze, Guattari, com Foucault, né, dessa perspectiva do modismo capitalista que foi e tem sido a psicanálise e outras formas de terapia. Não diria que é apenas a psicanálise, mas outras formas de terapia mais sérias e menos sérias, né? Mas, porque temos de tudo, né? Temos de tudo um pouco. Obrigada, professor, muito obrigada. Eu é que agradeço a vocês, peço desculpas, né, por ter alugado tantos ouvidos, por ter falado tanto. A gente combinou, quer dizer, eu combinei com vocês que falaria menos, né, mas é incontrolável. Né? Gostaria muito de seguir conversando aqui por horas e horas, mas também a gente sabe que as coisas não são assim, né? As pessoas têm mais o que fazer da vida. Silvio, foi um prazer, cara. Foi um prazer escutar você. Como se a gente... É uma pena a gente não poder estar presencialmente conversando e trocando e convivendo mais e quem sabe depois de uma conversa dessa sair no bar e continuar na conversa, né? Acho que é uma pena a gente não tá conseguindo ainda fazer esses encontros, que agora também talvez com esse com essa facilidade do remoto, do Zoom, os colóquios talvez e com esse aperto nos orçamentos das universidades, os colóquios fiquem tão difíceis, né? E esses encontros fiquem tão difíceis. Mas foi ao mesmo tempo
uma maneira da gente poder vivenciar, matar um pouquinho a saudade desses encontros, né, que a gente tinha anteriormente à pandemia e que a conversa fluía, né, e a gente aprende tanto, e a gente contrapõe posições bom, espero que a gente possa fazer isso outras vezes e te agradeço muito, muito, muito pelo aceite, o aceite pronto, assim, a partir de mensagem de WhatsApp que eu te mandei. Desculpa se foi muito informal da minha parte, foi o seu acolhimento foi sensacional, viu? Realmente tenho muito a agradecer e passo a admirar ainda mais uma pessoa que eu já admirava muito, né? Então, e ainda mais de promover esse encontro, né, entre você e a Cássia também, escutar vocês dois dialogando, isso para mim não tem preço. Muito obrigado, Silvio, muito obrigado, Cassiana, e espero que a gente consiga fazer os próximos encontros, Cássia, com as pessoas sejam tão prazerosos e tão ricos como esse que foi com o Silvio. Eu agradeço, Tiago, Cassiana, pelo papo, de fato super agradável, uma delícia. Poderíamos, sem dúvida alguma, continuar. Espero, sim, que a gente consiga repetir, né, em algum momento, quem sabe presencialmente, quem sabe numa mesa de bar, sem dúvida alguma. Acho que fluiria ainda mais a conversa, né, sem qualquer dúvida. E queria agradecer de novo pelo convite, pela oportunidade, a possibilidade de estarmos aqui juntos, ainda que nessas condições, né, mas também sabendo aproveitar essas condições que nos estão impostas, né, para fazer coisas que nos interessam. Então, aproveitar um pouco do nosso tempo e do nosso momento e da ferramenta tecnológica para poder dialogar em torno dessas coisas que nos interessam por diferentes aspectos, por diferentes vieses e perspectivas, né? E espero que dê muito certo o trabalho e que vocês façam uma série bem bacana, dialogando com muita gente. Espero conseguir acompanhar os próximos encontros também. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Silvio Galo, muito obrigada, Tiago. Foi realmente um prazer, eu só tenho a agradecer. E também na esperança de que a gente encontre pessoas tão legais quanto o professor Silvio Galo, né, nos próximos encontros. Foi genial, assim, adorei, muito obrigada.